Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, o que diz a lei sobre o trabalho de mulheres em atividades pesadas? É no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. A aplicação das leis trabalhistas nos Estados Unidos. Será que os americanos têm os mesmos direitos que os brasileiros com relação às férias? E uma entrevista especial com a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi. Não saia daí, o TVTST está no ar. E vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do TST, ministro Carlos Alberto, e o vice Barros Levenhag foram recebidos pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. A PEC 32 de 2010 foi o principal assunto discutido em audiência. A proposta é incluir o Tribunal Superior do Trabalho na lista de órgãos da cúpula do Poder Judiciário, além de alterar os requisitos para o provimento dos cargos de ministros do TST. O desembargador Cláudio Mascarenhas Brandão, do TRT da Bahia, foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff para assumir o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele deve assumir a vaga deixada pelo ministro Horácio Raimundo de Sena Pires, que se aposentou em maio de 2012. Cláudio Brandão deve passar ainda por uma sabatina no Senado, antes de assumir a vaga de ministro do TST. O presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, entregou ao vice-presidente da República, Michel Temer, um convite para a sessão solene em comemoração aos 70 anos da CLT. O evento vai ser no dia 2 de maio, na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Em comemoração aos 70 anos da CLT, a Justiça do Trabalho vai promover durante todo o ano de 2013 atos públicos, solenidades, publicações e seminários. Música é arte, sentimento e, para alguns, profissão. Mas será que quem vive dessa combinação de sons e silêncio tem os direitos respeitados? Como é que a profissão de músico é encarada no Brasil? Veja na reportagem de João Fagundes Neto. Ai, que conflito, roubar o cabrito do seu brinquedo. Samba. Ai, que conflito, roubar o cabrito do seu brinquedo. Ou sinfonia. Funk. Ou fado. Quando amanhã me desperta. É claramente impossível listar todos os gêneros musicais em uma única reportagem. Segundo os estudiosos, nunca existiu um só povo, uma só civilização que não tenha se expressado por meio da música. A palavra vem do grego, mas a arte da sonoridade surgiu ainda na pré-história, quando tribos descobriram que organizar som e silêncio era produzir linguagem, despertar sentimento. Há quem defenda que a música surgiu da observação da natureza. Mas vamos dar um salto do tempo até os dias atuais. Hoje, música é negócio, comércio, entretenimento, tecnologia. Vamos focar mais, prestar atenção naquele que torna tudo isso possível? O criador e executor, o músico. Vamos olhar de perto essa profissão aqui no Brasil. Para esta façanha desafiadora, convidamos este senhor que, na juventude, deixou a República Tcheca, partiu para uma nova vida aqui na América do Sul. Meu nome é Bohumil Med, eu sou brasileiro naturalizado com muita honra. O Brasil me recebeu de braços abertos, eu nunca vou esquecer isso. Bohumil Med. Quem é do ramo respeita a sua obra. Ele foi trompista da Sinfônica Brasileira, professor emérito da Universidade de Brasília. É autor de 4 livros usados em praticamente todos os cursos superiores de música do Brasil.
Esse aí, o de teoria, tem mais de 100 mil cópias vendidas. O conselheiro da Ordem dos Músicos viu de perto a criação da Lei Federal número 3.857, de 22 de dezembro de 1960, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek, lei que regulamentou a atividade de músico profissional. Mas e antes da lei? A situação do músico até ano 1950 foi desastrosa. A profissão do músico simplesmente não existia. Quando você ia preencher ficha no banco, quando ia preencher carteira do trabalho, na coluna profissão, você tinha que escrever os outros, porque oficialmente a profissão do músico não existia. Então foi criada simultaneamente a Ordem dos Músicos. A única função da Ordem dos Músicos é decidir quem é músico profissional e quem não é. Quem pode exercer profissão ganhando dinheiro e quem não pode exercer. E essa polêmica sobre a Ordem dos Músicos? A ordem é ou não é necessária? Alguns músicos menos esclarecidos entraram nessa onda e estão tentando derrubar, anular essa lei, liquidar a Ordem dos Músicos. É o suicídio da classe, porque se não tiver Ordem dos Músicos como órgão regulador, a profissão não tem regulamento e, com isso, consequentemente, ela volta a não existir. A Ordem dos Músicos está se atualizando, aconteceu muita coisa errada, mas está sendo corrigido. Talento, sensibilidade, vocação. 3 elementos essenciais para uma carreira bem-sucedida no mundo da música. Mas ninguém vai muito longe se não souber alinhar técnica à visão de mercado. Veja na segunda parte da reportagem sobre a profissão de músico. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. 53 anos após a regulamentação da profissão de músico no Brasil, muita coisa mudou. Mercado e profissionais foram se adaptando às novas situações que agradam a uns e a outros nem tanto. Professores de escolas particulares, por exemplo, não têm carteira assinada, o que não quer dizer que eles trabalham fora da lei, segundo a Ordem dos Músicos. Existem professores que até preferem não ter vínculo de emprego. Para saber mais, visitamos esta escola no Distrito Federal. Aqui conhecemos o Júnior Morgado. Ele tem um talento invejável no violão e na guitarra. Estudou nos Estados Unidos, fez turnê no Canadá. Por causa do currículo, é professor disputado. Há 10 anos, lecionando na escola, ele sempre preferiu ter o contrato de parceria. Nós não somos presos à escola, entendeu? Então, se por acaso acontece, como acontece comigo, que eu sou músico, fora professor, eu atuo na noite, né? Eu toco numa banda de samba aqui de Brasília, chamada Coisa Nossa. E então a gente viaja, como aconteceu esse negócio do Canadá. Nós passamos 10 dias no Canadá, em Montreal, tocando. Então, assim... Se você tivesse carteira assinada... Exatamente, eu não poderia ir. O dono da escola faz questão de deixar claro, ele não é empregador. Não sou patrão porque a gente não faz um contrato em que eu imponha regras a ele, né? Ele trabalha aqui, ele escolhe o horário que ele quer dar aula, a gente vê se tem sala disponível para que ele possa dar aula nesses horários. Ele pode vir aqui dar aula uma vez por semana. Já tivemos 2 problemas nesses 27 anos, né, que eu acho que é uma coisa natural, mesmo que tenha um outro tipo de contrato, é natural que as pessoas queiram tentar reconhecer alguma coisa que já está clara no contrato, mas sempre existem causas trabalhistas. Nessas 2 ações nós saímos vencedores, sim.
não gosto nem de usar esse termo, né? Mas foi reconhecido que a gente trabalha de uma forma correta, né? E para se aposentar, qual o caminho? Eu pago a previdência como autônomo, né? A pessoa tem que pensar no futuro. Então você tem que prever alguma coisa para o futuro, né? Deixar pelo menos armazenado, né? E estabilidade na carreira de músico é possível? Bem, os músicos militares, por exemplo, são aprovados em concurso. Da mesma forma, os docentes de universidades públicas. E poucas orquestras no Brasil ainda seguem o regime de contratação estatutário. Uma delas é a do Teatro Nacional em Brasília. No intervalo do ensaio, falamos com Gustavo Koberstein, músico e servidor. Eu sou concursado pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, então a gente tem um cargo público aqui pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro, e é uma carreira estatutária, né, no caso. Por ter carreira estável e direito à licença remunerada, Gustavo não precisou deixar o emprego para cursar mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Foi através da Secretaria de Cultura que eu consegui uma licença, né, que eles me possibilitaram fazer esse curso fora, né. E, claro, essa experiência é válida, né, e acho que é muito importante para todo músico, né, ter essa experiência internacional. E como fica aquele músico que não faz concurso público, que ao contrário disso precisa vender a própria arte, conquistar clientela? Realização também é possível para os chamados empreendedores musicais. O mercado de eventos movimenta sonhos e cifras. Formaturas, batizados, casamentos. Tem gente que investe milhões para ter ao vivo e a cores a trilha sonora que vai eternizar a cerimônia na memória. Nesses casos, além de arte, música ao vivo é produto comercial. Quem fala sobre isso é o Rogério Midles, cantor e empresário. À frente do próprio negócio, não mede esforços para levar música ao vivo para os eventos mais sofisticados do Distrito Federal e região. Além da direção musical, Rogério faz orçamentos, fecha contratos, haja preparação artística e empresarial, também para selecionar as equipes. Alô? Dani? Oi, querido, tudo bem? Joia. Como é que ficou aquela situação lá do flautista? Vai ter? Deu certo, então? Os músicos que trabalham com ele não são funcionários, são parceiros. Esses profissionais não têm vínculo empregatício com a minha empresa. Na verdade, eles são autônomos, são profissionais, são freelancers, exatamente. Eu não exijo exclusividade, né? A gente não tem, ninguém é exclusivo meu. Então eu não cobro isso da mesma forma que eu dou liberdade para que eles trabalhem com quem quiser. Então isso já mostra que não há vínculo. Antes da empresa, Rogério experimentou, apostou em diversos caminhos, foi concorrente de um programa de televisão, gravou o CD. Mas ele conta que descobriu no empreendedorismo o conforto para realizar o que mais gosta, ser artista sem depender dos holofotes da mídia. Não tenho a vocação para ser celebridade. Não gostaria de ser parado na rua ou de não poder almoçar com a minha família no domingo tranquilamente. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, com as pessoas que são mais próximas. Engraçado, né? Eu tenho uma vocação para ser artista. Eu sou artista na alma mesmo. Então nasci para fazer isso. Isso me satisfaz bastante. Apesar da lei ser igual para todos, existem algumas questões que são específicas para homens
E mulheres, você sabia, por exemplo, que os trabalhos que exijam força muscular contínua, superior a 20 quilos, só podem ser realizados por homens? Está na CLT. E é o que você confere agora no quadro Vale para Eles, Vale para Elas? Trabalhar todos os dias carregando peso não é uma tarefa fácil. Já é cansativo trabalhar o dia inteiro sem carregar peso, imagine carregando. Sinto dor nas pernas, nas costas, nos braços, mas continuo trabalhando, porque eu tenho que sustentar ela e uma filha que eu tenho. A situação fica ainda mais complicada quando sai do homem e é repassada à mulher. Ainda mais quando a atividade é repetitiva, desenvolvida todos os dias ou com certa frequência. Dor nas minhas costas, sinto bastante dor nas costas. E já fui no médico, ele falou que é peso mesmo, caminhar muito. O hormônio responsável pela massa muscular do organismo humano é a testosterona. Então, questão de quantidade de hormônio, a mulher tem menos testosterona do que o homem. Por consequência, então, a massa muscular dela é menor, então a capacidade dela de fazer força é menor do que do homem. Isso daí tem um impacto principalmente na coluna. Claro que você pode sentir como está fazendo ou a maior parte do tempo o trabalho, a força com os membros superiores, você só pode sentir também muito os ombros. A medicina comprova as consequências para a saúde. Justamente para evitar esse tipo de situação, a Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu regras. Elas estão no artigo 390, item incluído no capítulo de proteção do trabalho da mulher. É o artigo 390 da CLT. Ele dispõe que se a empregada fizer um trabalho contínuo carregando peso, o limite é de 20 quilos e pode ser limitado até 25 se esse trabalho for ocasional. Se houver o desrespeito à regra da CLT, a empresa pode chegar a pagar multa ou ainda indenização à trabalhadora que ficar lesionada. Além de respeitar a lei, a empregada também pode seguir as dicas do ortopedista para evitar até o afastamento do trabalho por problemas de saúde. Antes de mais nada, é começar sempre o dia realizando um aquecimento, né? A gente começa o dia sempre parado e antes de qualquer trabalho, dar uma alongada, aquecer um pouquinho o organismo. E sempre, enquanto estiver fazendo trabalhos contínuos, entre 1 hora e 45 minutos que estiver realizando uma atividade, dar uma paradinha de 5 a 10 minutos, para poder dar um descanso para o organismo, para depois voltar a fazer o trabalho. E a partir de hoje, dá para fazer o alongamento? Eu vou tentar. No próximo bloco tem julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Não perca! Em 1 minuto, até já! Incidência sobre parcelas prescritas de FGTS é o assunto da súmula número 206 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 206 do TST diz: a prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. A súmula 206 é uma das súmulas mais combatidas e faladas sobre o mundo jurídico. Muita gente já ouviu falar que para você ingressar com uma ação, você pode cobrar parcelas anteriores, mas existe uma coisa chamada prescrição. E essa prescrição, em regra, são de 2 anos quando a pessoa sai do trabalho, encerrou o contrato, ela tem 2 anos para ingressar com a ação, e de 5 anos quando o contrato de trabalho ainda está em voga, está vigendo. O que acontece? Uma prescrição que é maior que isso é a prescrição do FGTS. O FGTS ele pode ser cobrado até 30 anos depois do direito nascido. Por quê? Porque nem sempre, como o trabalhador não tem acesso ao FGTS, ele não pode ser obrigado a toda hora estar olhando o FGTS. Então, a pessoa tem 30 anos para reclamar. Só que a súmula vem dizer o seguinte: algumas das nossas parcelas salariais que fazem base de cálculo para o valor do FGTS, elas atacam também essa prescrição do FGTS que é especial. O que isso quer dizer?
Se um trabalhador ele recebe um salário por fora, e ele pede esse reconhecimento, dizendo que nos últimos 10 anos ele recebeu esse salário por fora, ele pede esse reconhecimento em juízo de que esse valor faça base de cálculo para as verbas decisórias, para as férias e para o FGTS. Esse trabalhador só vai receber essa parcela os últimos 5 anos e também só vai receber os últimos 5 anos do FGTS, por mais que a prescrição do FGTS seja 30 anos. Por quê? Porque não se está cobrando o FGTS em si, está se cobrando o valor do salário por fora que faz reflexo no FGTS. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da seção 1 de dissídios individuais decidiram que o motorista deve receber adicional de periculosidade por abastecer o próprio veículo. Entenda o caso na reportagem. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o motorista de São Paulo tem direito a receber adicional de periculosidade por ficar exposto à substância inflamável durante 12 minutos enquanto abastecia o caminhão em que trabalha. A decisão reformou o entendimento da 6ª turma do tribunal, que negou o pedido, assim como a Justiça do Trabalho de São Paulo, porque considerou que o empregado que abastece o próprio veículo não faz jus ao adicional, assim como quem apenas acompanha o abastecimento. O relator do recurso na SDI 1, ministro Renato Paiva, explicou que a súmula 364 do TST garante o pagamento do adicional nos casos em que o empregado fique exposto a condições de risco permanente ou de forma intermitente. Quanto a esse tema, conheço do recurso por divergência jurisprudencial e no mérito do parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade em relação aos períodos em que o próprio reclamante abastecia o seu veículo, conforme se apurar em sede de execução. E eu faço, senhor presidente, porque há a informação de que por hora ele abastecia ele mesmo o veículo e por hora ele conduzia o veículo para o abastecimento. É o meu voto. O advogado da transportadora afirmou que o abastecimento se dava de forma eventual e pediu que a decisão da 6ª turma fosse considerada. Uma vez que o ingresso no posto de gasolina para abastecimento de veículo, que se traduz em mera inserção em ambiente de trabalho que não o do empregado, é atividade normal inerente à atividade de quem dirige. O ministro Aloísio Correia da Veiga abriu divergência ao voto do relator, citando a norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, que descreve as atividades e operações perigosas. A função do reclamante era de motorista. Ele abastecia o carro, ou abastecia ou ficava nas imediações do abastecimento por 12 minutos, quando abastecia o carro. Sua função principal era de motorista. E, como motorista, não exerce uma atividade perigosa. Logo, o abastecimento é eventual, na medida em que não há nem tese com relação, além desses 12 minutos, a quantidade de abastecimentos, enfim. O que diz o acórdão recorrido é que, em férias do acórdão recorrido, isso o acórdão do Tribunal Regional, por laudo pericial, de que o autor trabalhava exposto à condição de risco enquanto abastecia veículo com o qual trabalhava ou permanecia próximo a ele durante o abastecimento, concluído no Tribunal Regional que o contato do empregado com agentes inflamáveis por aproximadamente 12 minutos a cada abastecimento não poderia ser considerado risco permanente. A NR16, ela fala em risco permanente, em atividade permanente de risco, para, assim, deferir o adicional de periculosidade.
A NR16, ao descrever as atividades com inflamáveis e explosivos, apenas remete ao trabalhador que opera bomba de combustível ou trabalha nas imediações, e a função de motorista que adentra em tais postos apenas para abastecimento automóvel não se encontra definida entre as expostas a agente perigoso, ainda que se considerasse que, eventualmente, quando necessário, tenha o próprio motorista abastecido o veículo. Por essa razão, eu, não divergindo do conhecimento, por entender como Sua Excelência específica divergência, eu, no mérito, nego o provimento, mantendo o voto da colenda sexta turma. E o ministro Ives Gandra acompanhou a divergência, destacando que restringiria ainda mais. Sequer conheceria dos embargos, porque em nenhum momento no acórdão regional, eu estava verificando aqui, se diz simplesmente quando havia o abastecimento, se dava por em torno de 12 minutos, mas não diz se era diário, se era a cada 2 dias, ou então se era mais de uma vez no próprio dia. Se fala simplesmente quando se dava abastecimento. E nós temos jurisprudência também, no sentido de que se esse tempo contado na semana é muito pequeno, já não se tem o direito ao adicional de periculosidade. Então, por falta de um elemento fático que, a meu juízo, é essencial, eu não teria como cotejar e dizer que realmente era algo rotineiro ou não. Quer dizer, eu sei que era 12 minutos quando havia o abastecimento. Então, por essa razão, pedindo a máxima vênia ao ilustre relator, eu sequer conheceria e aplicaria a súmula 296 do TST. Por maioria, prevaleceu o voto do relator. Então, proclamo o resultado e, por maioria, vencido Sua Excelência o ministro Ives Gandra, que não conhecia dos embargos, a subseção, por maioria, deu provimento ao recurso de embargo, nos termos do voto, Sua Excelência o eminente ministro relator, vencido Suas Excelências ministro Aloysio Correia Veiga e ministro Ives Gandra. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é um dos principais instrumentos para regulamentar as relações de trabalho e proteger empregados e empregadores. O artigo 71, por exemplo, é claro ao dizer que todo trabalhador tem direito ao intervalo intrajornada. Veja na reportagem especial qual o impacto do descumprimento dessa lei na vida do empregado. O artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que para qualquer jornada de trabalho que passe de 6 horas, é obrigatório o intervalo para repouso ou alimentação, de no mínimo 1 hora. O artigo 71 da CLT foi criado como forma de proteção à saúde do trabalhador. Não pode haver descanso inferior a 1 hora, à exceção de autorização expressa do Ministério do Trabalho. E nem pode haver um descanso superior a 2 horas se não estiver previsto em convenção coletiva de trabalho. O artigo 71 da CLT foi usado pelo Tribunal Superior do Trabalho para solucionar um impasse entre um auxiliar administrativo e uma petroquímica no Rio Grande do Sul. De acordo com o empregado, por causa de uma negociação coletiva, ele era impedido de usufruir do intervalo mínimo de descanso durante o expediente. Testemunhas, inclusive, confirmaram que todos os dias ele tirava 15 minutos a menos de descanso. O Tribunal Regional Gaúcho reconheceu que o trabalhador tem, então, direito ao pagamento relativo ao complemento do intervalo. O caso chegou ao TST, que concordou com a condenação. Para a relatora ministra Dora Maria da Costa, o intervalo intrajornada é uma medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, além de estar prevista no artigo 71 da CLT. Segundo este especialista, estudos comprovam inúmeros reflexos negativos de quando o intervalo não é usufruído corretamente. Os estudos hoje mostram que problemas oculares são cada vez mais frequentes, com ressequidão do olho, com dores de cabeça, as pessoas que ficam diante do computador por muitas horas sem a pausa. Como também os já conhecidos, as dores musculares.
Para evitar qualquer problema de saúde e estresse, Erenilda leva muito a sério o intervalo para alimentação e descanso. Nutricionista em um restaurante que serve em média 2.000 refeições por dia, a rotina é puxada e exige disposição. São 8 horas de trabalho e 1 hora de descanso que ela não abre mão. O momento onde eu paro, dou uma relaxada, porque o meu trabalho ele é muito corrido, entendeu? Eu o tempo todo andando, comandando os funcionários, então eu preciso desse meu intervalo de descanso. Também é um momento que eu aproveito para estudar, ler um jornal, entendeu? E relaxar, para poder retornar ao trabalho mais disposta. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Ana Aline, de Brasília, quer saber mais sobre férias coletivas. O empregado pode escolher se quer ou não tirar as férias coletivas. Não, as férias coletivas são concedidas a critério do empregador. Quem decide se o funcionário sai ou não de férias é a empresa. Não, o empregado não tem o direito de escolher se ele quer ou não tirar as férias coletivas. Esta é uma determinação do empregador, o empregador que determina as férias coletivas do empregado. As férias coletivas podem ser concedidas em 2 períodos. Sim, desde que os períodos não sejam inferiores a 10 dias. Podem sim, o empregador ele pode repartir as férias coletivas desde que não inferior a 10 dias. Existe algum tipo de restrição para a concessão de férias coletivas? A concessão é restrita para profissionais menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Sim, existe uma restrição em relação aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos, que as férias para essas 2 classes de empregados só podem ser concedidas de uma única só vez. Faça como a Ana e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E não perca no próximo bloco. É possível desistir após ter dado aviso prévio ao empregado? A resposta é em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do José Carlos Maciel. Seria possível desistir após o trabalhador assinar o aviso prévio? O aviso prévio, na verdade, ele tem 2 características que os juristas denominam de caráter receptivo e constitutivo. Isso, na prática, significa o seguinte: a partir do momento em que o empregador concede aviso prévio ao empregado ou que o empregado concede aviso prévio ao empregador, esse aviso prévio é irretratável. Ele só pode, aquele que concedeu o aviso prévio, seja empregado, seja empregador, ele só pode desistir desse aviso prévio, vamos dizer assim, se a outra parte, se aquele que recebeu o aviso prévio concordar. Fora daí, não há, se o empregador desistiu de dispensar o empregado, depois de pré-avisado dessa dispensa, o empregado pode dizer, olha, já fui dispensado, já recebi o aviso, vou cumprir o aviso e não quero considerar a possibilidade de retornar ao emprego. O direito a férias anuais remuneradas é garantido por lei a todo trabalhador brasileiro. Esse período de descanso e lazer serve justamente para retirar um pouco do estresse físico e mental causado pelo trabalho. No Brasil, são 30 dias de folga, mas você sabia que o nosso país é um dos que concede o maior número de dias de descanso ao trabalhador? Há lugares em que as férias não passam de 10 dias. Veja na reportagem de Cláudia Almeida.
prefere ficar assim, à beira-mar. Outros não abrem mão do sossego da roça. Muitos nem viajam. É porque eu prefiro, só que o dinheiro não dá. Aí quando não tem o dinheiro? Aí fica debaixo do pé de manga. E é bom? É bom, né? Um churrasquinho, a cervejinha, debaixo de um pé de manga. Descansa. Descansa. Não importa a escolha. Férias são sempre... de relaxar, descansar, viajar, né? Mas nem todo mundo tem, né? Fazer o quê? Mas quando pode, o que é bom fazer? Viajar, curtir as férias com os filhos, com a família, né? É bom, muito bom isso. Agora eu tô de férias total, tô aposentada agora. Graças a Deus, né? Tá bom demais. O Sargento Chaves que o diga. Depois de enfrentar por 1 ano essa maratona no batalhão do Corpo de Bombeiros, ele agora conta os dias para o tão esperado descanso. Bem, aí você vai reduzir a sua adrenalina para poder descansar com a família e ir para uma praia e curtir. Mas felizmente ou infelizmente, isso é corriqueiro da profissão de bombeiro. Você sempre vai estar pronto para atuar, porque é característica de quem é bombeiro. Se você vê alguma coisa acontecendo, você vai ter a atitude de ir lá para poder participar, para ajudar, para socorrer. Isso já é da profissão. Mas dá para desacelerar bem a adrenalina, descansar e ter assim aquela sensação do dever cumprido, né? O benefício é concedido desde o governo de Getúlio Vargas, na década de 40, a todos os profissionais no país com carteira assinada. Está previsto na CLT. Após 1 ano, os trabalhadores têm direito a descansar 30 dias. Nesse período, recebem o salário acrescido de 1/3 do valor. De acordo com a legislação, se o patrão não conceder férias ao empregado durante o período certo, paga o benefício em dobro. Já o trabalhador pode dividir o tempo de descanso desde que um dos períodos não seja inferior a 10 dias. As férias podem ser usufruídas em até 2 períodos durante o ano, desde que um dos períodos não seja inferior a 10 dias. Então podem ser 20 e 10, podem ser 15 e 15, 18 e 12, ou seja, essa divisão pode ser acordada com o empregador, mas nunca um período inferior a 10 dias. O Brasil é um dos países onde o trabalhador conta com mais dias de férias. As regras mudam ao redor do mundo. E a gente vai conferir isso agora, girando aqui esse nosso globo. Vamos parar aqui na China, onde o descanso varia de 5 a 10 dias. E a situação é bem diferente em outros países, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde as férias não são obrigatórias e podem chegar, no máximo, a 10 dias. A legislação federal diz que o benefício só pode ser concedido após 5 anos de trabalho. Mas, como os estados têm autonomia para criar leis próprias, as regras mudam de norte a sul do país. Na Califórnia, Flórida e Nova York, o empregado não tem direito a férias, somente aos feriados legais e religiosos. Já nos outros estados, o sistema é híbrido, ou seja, o trabalhador escolhe entre descansar nos feriados ou tirar o mesmo período de férias. Este advogado explica que a maneira de definir o tempo de descanso dos trabalhadores está ligada à cultura consumista americana. O modelo de trabalhador americano, ele quer trabalhar. Ele mesmo não gosta de tirar férias porque ele quer trabalhar mais, ele pede para trabalhar mais. Porque o sistema americano paga por hora. Como ele sabe que se ele trabalhar mais, ele realmente vai ganhar mais, o sistema, o modelo criado é um modelo de relacionamento mais civil e menos protecionista e menos social. Então, o aumento da carga de salário ao empregado não onera o empregador. Por isso o empregado ele é estimulado pelo sistema a trabalhar mais. Então o empregado americano ele se satisfaz com pouco período trabalhado em troca de maior ganho, porque ele é mais consumista. Então ele quer consumir mais, ele quer comprar mais um carro, ele quer comprar mais uma televisão. E para isso ele se submete a uma carga horária que ele entende ser
devidamente retribuída porque ele recebe conforme o ponto. Outro direito não concedido aos americanos é o de vender parte do tempo de descanso à própria empresa. Aqui no Brasil, a regra é permitida desde que o período vendido não ultrapasse a 10 dias. Ademir é editor em uma TV e bolou um jeito diferente, digamos, bem brasileiro, de curtir as férias e não ficar sem dinheiro. Eu me programei para gozar 20 dias de férias e eu vendi os outros 10 para quando eu voltasse eu ter um dinheiro, né? Para não voltar e ficar totalmente sem dinheiro, que você tem que receber, você tem que trabalhar 30 dias, para depois você vir receber, depois você volta de férias. Se você vendendo 10, não, aí você tem 10 para receber. Férias de 10 dias nem pensar. Tem que ir para a praia, comer bastante camarão e descansar com a família. A estabilidade provisória gestante em casos de contrato por tempo determinado é o tema da nossa entrevista especial de hoje. E aqui no estúdio, para falar sobre o assunto, eu recebo a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi. Olá, ministra, muito bem-vinda ao TV TST. Obrigada, prazer é todo meu estar aqui. Então, ministra, essa questão da estabilidade à gestante no contrato de experiência, mas por tempo determinado, isso é quase uma novidade do TST, né? Eu diria que já nem é mais uma novidade, porque tem cerca de 6 meses, né, que foi alterada aqui a nossa súmula 244 para inserir um inciso, que é o inciso 3, que dispõe nesse sentido. E por que que o TST, digamos, positivou esse entendimento e hoje, né, positivou em súmula? Porque o Supremo Tribunal Federal, decidindo matéria dessa natureza, estabeleceu que, em relação à gestante, independente do regime jurídico, da natureza do contrato, esse direito que está positivado, né, no ato das disposições constitucionais transitórias, de garantia de emprego desde a concepção até 5 meses após o parto, além da licença maternidade de 120 dias, que estaria assegurado, independente, portanto, da natureza do contrato. E nós, digamos, revisamos a nossa súmula para agregar, não é, também de forma expressa essa garantia. Antes da decisão do Supremo havia ainda alguma controvérsia se nos contratos por prazo determinado ou se durante o aviso prévio houvesse a concepção, se esta garantia, né, de emprego até 5 meses após o parto estaria assegurada. E interpretamos a decisão do Supremo e unificamos aqui o entendimento nesse mesmo sentido. Ou seja, a proteção que a Constituição assegura, na verdade, é o nascituro. E dessa forma nós precisamos assegurar a integralidade dos direitos da mãe. Hoje vigora o entendimento de que, ainda que a concepção ocorra no prazo do aviso prévio indenizado, e o primeiro acórdão da seção de dissídios individuais que assentou esse entendimento, né, no âmbito do TST foi exatamente nessa hipótese, está assegurado o direito à licença e à estabilidade, ainda que a concepção tenha ocorrido no prazo do aviso prévio. Por quê? Porque no prazo do aviso prévio ainda existe contrato. E ainda que se trate de um contrato por prazo determinado, como é espécie o contrato de experiência. Então, se eu celebrei, o empregador com a gestante, um contrato por prazo determinado, ignorando o seu estado de gravidez, ao fim do prazo estabelecido, se ela comprovar que está grávida, eu já não posso despedir. A prorrogação do contrato, ela se impõe até o fim do período da garantia. Então, ao invés de 1 mês e meio, 1 mês, 3 meses, que é o prazo máximo do contrato de experiência, o prazo final será 5 meses após o parto. De forma que essa garantia, essa garantia de emprego à gestante está assegurada hoje pela jurisprudência do TST de forma muito ampla.
inclusive para os contratos por prazo, quando a gestante estiver cumprindo um contrato por prazo determinado. Certo. Agora, ministra, qual o impacto disso nas relações de trabalho? Como a senhora disse, eu falei quase uma novidade, mas na verdade já estamos aí com essa nova norma vigorando há uns 6 meses. Qual o impacto disso? Como é que o mercado tem lidado com essa situação? Veja, não, foi um entendimento que se consolidou. A lei não mudou, né? A lei é a mesma. Nós consolidamos esse entendimento sempre com a preocupação de proteger, não é? O nascituro, o bebê, porque ele tem proteção do Estado, né? Isso, na verdade, é uma proteção que o Estado dá àquele que necessita. Olha, eu penso que isso não compromete, porque a mulher conquistou seu espaço no mercado de trabalho, né? E é uma situação, digamos, temporária, né? Se ela é eficiente, ela não será discriminada por conta disso. Agora, no contrato de experiência, é claro que isso pode resultar numa surpresa, né? Para o empregador, porque ele pode pensar, bom, eu fiz um contrato de experiência, portanto, é um contrato por prazo determinado, ao fim daquele prazo, se não estiver conforme, não é, as minhas expectativas, eu posso dar por rescindido o contrato. Isto será, digamos assim, sem dúvida, para o empregador, um ônus. Mas não sei se chega a ser digamos, um elemento que exclua a mulher ou que discrimine a mulher. Exatamente porque nós temos uma força de trabalho feminina hoje que compete em termos de eficiência, não é? Em plenas condições, em plena igualdade de condição com o homem, e numericamente a força de trabalho feminina hoje ela é expressiva, talvez até em determinados setores, superior numericamente até a masculina. Não vejo assim onde possa, né, haver, por conta desse elemento, não é uma discriminação. Acho que o mercado absorve, não é, essa particularidade, digamos assim, não é uma eventual garantia de emprego. Acho que a própria licença maternidade, acho que está absorvido. Não acredito que ocorra, né? O empregador hoje ele está também preocupado com a função social, não é, do trabalho, e coopera, porque um bem maior aí está, né, sendo tutelado. Tá certo. Agora, e no caso do empregador que infelizmente não queira ter uma gestante na sua equipe, enfim, e comece a solicitar exames que atestem ou não a gravidez de uma futura funcionária, isso caracterizaria como uma prática discriminatória? Sim, positivada em lei como tal. Isso, inclusive, é considerado crime. Práticas discriminatórias como exigir atestados, quer de esterilidade, quer que induzam essa prática, que importem numa ameaça a despedida, a manutenção do vínculo, quer a ameaça de despedida, como de uma transferência, como de um constrangimento para aderir a um plano de demissão. Hoje já está no corpo da CLT norma que, nesse sentido, impede. São práticas consideradas discriminatórias e, por isso, são inadmissíveis, e os empregadores que praticarem, né, atos dessa natureza serão apenados até criminalmente. Há alguma situação específica em que a gestante pode ser punida pela justiça, pode ser vista como se estivesse agindo de má fé? Por exemplo, ela informar que estava grávida, se iniciou um contrato de experiência? Porque não se considera hoje o fato da ciência como relevante. Não tem relevância jurídica, quer o empregador ter ciência antecipada da gravidez, quer a própria empregada, se ela própria não tem conhecimento e depois de uma despedida ela tem a confirmação da gravidez, o fato que tem relevância jurídica é que a concepção ocorra durante o contrato de trabalho. Se a concepção ocorrer durante a vigência do contrato, quer na sua prática, quer no próprio prazo do aviso prévio, porque o prazo do aviso prévio é considerado também como integrante do contrato, se configurar hipótese de concepção nesse prazo de vigência do contrato, a garantia, quer a licença maternidade, quer a garantia de emprego desde a concepção até 5 meses após o parto, está assegurada.
Bom, a gente abordou aqui a questão da estabilidade no caso das gestantes durante os contratos de experiência. E a questão do acidente de trabalho também está amparado da mesma forma? Também. Aí é também uma jurisprudência recente, digamos, porque a súmula 378 também inseriu o inciso 3 no mesmo sentido em relação ao acidentado. E também foi um dos elementos que ensejou essa nova interpretação extensiva de direitos foi os próprios acórdãos do Supremo no caso das gestantes. Se entendeu que o caso do acidentado tinha a mesma conotação, porque o contrato pode ser de experiência, pode ser um contrato, né, até de um mês, se for um contrato de experiência, mas ocorreu um acidente, entenda-se como acidente uma doença profissional. E ocorreu no âmbito de uma relação de trabalho. Pode ter uma vinculação com o trabalho desenvolvido. Então, se considerou também que esta proteção deve ser assegurada a quem sofreu o acidente, não quem teve uma enfermidade desvinculada do contrato. Este está excluído, digamos, dessa tutela que se assegurou hoje de forma expressa na súmula. Mas o objetivo foi proteger aquele que teve um acidente ou uma doença, um acidente de trabalho, uma doença profissional. Nesse caso, a garantia que se assegura é a garantia do artigo 118 da Lei 8.213 do ano de 91, que é até um ano após o retorno. Antes, nós assegurávamos, pela via da jurisprudência, a prorrogação do contrato por prazo determinado até o fim da licença. Hoje, nós garantimos o emprego por um ano. É uma estabilidade, portanto, assegurada no artigo 18 da Lei 8.213, que se estendeu àquele que tem um contrato, que está cumprindo um contrato por prazo determinado e que tem uma doença profissional ou um acidente de trabalho. De forma que, até um ano após a alta, ele terá assegurado o emprego ou remuneração correspondente. Entendi. Ministra, eu queria agradecer também por a senhora ter aceito o nosso convite e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, sempre estou aqui à disposição, né, da nossa TV Justiça. Muito obrigada. Ok. Bom, e o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!